Você não chegou aqui por acaso. Se esta oração encontrou você justamente nesta madrugada, talvez exista um motivo que só Deus conhece por inteiro. Talvez o seu corpo esteja cansado e deseje repousar, mas a sua mente continua voltando para o mesmo lugar. O casamento de um filho, de uma filha, duas pessoas que você ama profundamente e cuja história parece ocupar cada pensamento, mesmo quando a casa já está em silêncio. Talvez você tenha se deitado tentando convencer a si mesmo de que precisava descansar, mas bastou apagar a luz para as perguntas reaparecerem. Será que eles vão conseguir conversar? Será que aquele lar resistirá às dificuldades? Será que existe algo que eu ainda deveria dizer? Ou será que o meu silêncio seria mais sábio do que qualquer conselho? Antes de qualquer resposta, permita que seu coração apenas esteja aqui. Respire lentamente. Não há necessidade de esconder de Deus a preocupação que você carrega. O Pai que conhece o coração já viu cada lágrima que ficou apenas nos seus olhos, cada oração feita em pensamento durante o dia e cada suspiro silencioso desta madrugada. Ele não se aproxima para condenar sua preocupação, mas para sustentá-lo enquanto você aprende, pouco a pouco, a transformar esse peso em confiança. Pai que conhece nossas fragilidades, nesta noite nos aproximamos de Ti exatamente como estamos. Não com respostas prontas, mas com um coração que deseja descansar. Tu conheces os caminhos dessa família muito antes de qualquer um de nós compreender o que está acontecendo. Sabes das palavras que foram ditas, das que ficaram presas na garganta, das mágoas antigas, das expectativas não correspondidas e também do amor que, apesar das dificuldades, ainda existe e pode ser fortalecido pela Tua graça. Enquanto esta oração continua, visita este quarto com a Tua paz. Que o ambiente ao redor desta pessoa seja envolvido por uma serenidade que não depende das circunstâncias. Como uma luz discreta que entra pela janela antes do amanhecer, permite que Tua presença alcance cada canto desta casa. Que o silêncio da madrugada deixe de parecer vazio e se transforme em companhia. Porque onde Tu estás, ninguém permanece verdadeiramente sozinho. Talvez o maior cansaço não venha apenas da preocupação, mas da sensação de impotência. É difícil amar alguém e perceber que existem batalhas que não podem ser vencidas com nossas próprias mãos. Há momentos em que um pai ou uma mãe gostaria de proteger os filhos de toda dor, resolver cada conflito, impedir cada discussão e afastar cada lágrima. No entanto, chega um tempo em que o amor também aprende uma forma mais silenciosa de cuidar, a intercessão. Nesta madrugada, ensina-nos esse caminho. Não permitas que a ansiedade nos faça confundir cuidado com controle. Dá-nos discernimento para compreender quando falar e quando apenas ouvir. Concede-nos sensibilidade para perceber que uma palavra dita na hora errada pode aumentar a dor, enquanto um coração que ora pode abrir espaço para que Tua sabedoria alcance aquilo que nossas palavras jamais conseguiriam alcançar. Deus que guarda nossas famílias, colocamos diante de Ti o casamento desse filho, dessa filha. Tu conheces os nomes deles. Antes mesmo que sejam pronunciados em pensamento, Tu já os chamaste pelo nome. Conheces suas alegrias, seus medos, suas diferenças de personalidade, os sonhos que os uniram e também os desafios que agora parecem tão grandes. Nós não Te pedimos que ignores a liberdade de cada coração, nem fazemos exigências sobre o futuro. Pedimos algo mais profundo. Que Tua sabedoria encontre espaço na vida desse casal. Que cada decisão seja iluminada pela verdade, pelo respeito, pela capacidade de ouvir e pela disposição sincera de reconstruir aquilo que ainda pode ser restaurado. Se houver palavras duras que continuam ecoando na memória, concede humildade para reconhecer erros. Se houver feridas abertas, oferece paciência
para que sejam tratadas com delicadeza. Se houver desencontros, mostra caminhos de diálogo e, acima de tudo, faz florescer a disposição de buscar aquilo que promove paz, sem alimentar orgulho ou ressentimento. Também visita o coração desta pessoa que ora, porque muitas vezes quem intercede pelos filhos também precisa ser cuidado. Há noites em que a preocupação consome as forças, rouba o sono e transforma o descanso em uma longa conversa interior que parece nunca terminar. Pai, em cujas mãos colocamos tudo, recebe agora aquilo que esta pessoa não consegue resolver. Imagine por um instante que você segura nas mãos todas essas preocupações, cada lembrança difícil, cada medo sobre o futuro, cada pergunta sem resposta. Agora, sem pressa, visualize essas preocupações sendo colocadas uma a uma nas mãos do Senhor. Não porque elas deixaram de existir, mas porque existe alguém capaz de sustentá-las com muito mais amor e sabedoria do que nós jamais conseguiríamos. Talvez amanhã ainda existam conversas importantes. Talvez algumas situações ainda precisem de tempo. Talvez nem tudo mude na velocidade que o seu coração gostaria. Mas esta madrugada não precisa ser ocupada pelo medo. Ela pode ser preenchida pela confiança. Como o salmista encontrou abrigo à sombra do Altíssimo, também nós desejamos permanecer sob esse cuidado que não abandona, que não se ausenta e que continua trabalhando mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber todos os caminhos que estão sendo preparados. E se esta oração já está tocando o seu coração, escreva nos comentários: Deus, traz sabedoria e paz ao casamento dos meus filhos. Que esse gesto seja apenas uma expressão da confiança que você escolhe renovar diante do Senhor nesta madrugada. Enquanto permanecemos diante da tua presença, Deus, que conhece cada detalhe da nossa história, queremos continuar entregando aquilo que pesa mais do que conseguimos explicar. Há preocupações que não são percebidas por ninguém durante o dia. As pessoas veem um sorriso, uma conversa comum, uma rotina aparentemente tranquila, mas não enxergam que, por dentro, existe um pai ou uma mãe perguntando em silêncio se os filhos conseguirão atravessar esta fase do casamento sem perder o respeito, a esperança e o amor que um dia os uniu. Tu conheces esse tipo de preocupação, sabes que ela nasce do amor. E justamente por nascer do amor, às vezes se torna difícil encontrar o equilíbrio entre apoiar e interferir. Por isso, nesta madrugada, ensina-nos uma sabedoria que não vem apenas da experiência humana, mas do teu espírito. Livra-nos da ansiedade que tenta resolver tudo imediatamente. Afasta de nós a impulsividade que fala quando seria melhor ouvir. Também nos guarda do silêncio motivado pelo medo, quando uma palavra cheia de mansidão poderia oferecer consolo. Concede discernimento para reconhecer o momento certo de aconselhar e o momento certo de permanecer apenas em oração. Pai que acompanha nossos filhos, alcança esse casal exatamente onde eles estão neste instante. Se estão dormindo sob o mesmo teto, visita aquele lar com serenidade. Se existe distância emocional entre eles, aproxima lentamente os seus corações, sem violência, sem imposição, mas despertando novamente a capacidade de enxergar um ao outro com misericórdia. Se uma conversa importante ainda precisa acontecer, prepara primeiro o interior de cada um para que as palavras não sejam armas, mas pontes. Se existem feridas antigas que continuam influenciando o presente, concede coragem para que elas sejam tratadas com verdade e delicadeza. Tu és o Deus que trabalha também nas raízes das situações, e não apenas naquilo que aparece diante dos nossos olhos. Enquanto oramos por eles, visita também cada pessoa desta família que acompanha tudo à distância. Quantas vezes os pais sofrem em silêncio para não aumentar a tensão?
Quantas vezes escolhem chorar sozinhos para que os filhos não carreguem ainda mais peso? Quantas noites são atravessadas perguntando se fizeram algo errado, se poderiam ter ensinado de outra forma, se deixaram de dizer alguma palavra importante? Pai das misericórdias, não permitas que culpas desnecessárias aprisionem este coração. Ajuda esta pessoa a compreender que existem escolhas que pertencem aos próprios filhos e que amar também significa confiar que tu continuas presente na vida deles, mesmo quando os pais já não conseguem acompanhar cada passo. Como é bom lembrar que o teu cuidado alcança lugares onde os nossos braços não chegam. Enquanto um pai repousa, tu permaneces vigilante. Enquanto uma mãe fecha os olhos para descansar, tu continuas conduzindo caminhos invisíveis. Nada escapa ao teu olhar. Nenhuma conversa passa despercebida. Nenhuma lágrima derramada em silêncio deixa de ser conhecida por ti. Que essa verdade alivie o coração de quem está ouvindo esta oração. Em vez de permanecer imaginando todos os cenários possíveis, ensina esta pessoa a imaginar algo ainda mais verdadeiro. O teu cuidado envolvendo esse casal como um manto de paz. Visualize por alguns instantes essa família sendo cercada pela presença de Deus. Imagine cada cômodo daquela casa recebendo serenidade, as palavras duras perdendo lentamente a força, os momentos de escuta tornando-se mais frequentes, os gestos de gentileza reaparecendo onde antes havia apenas tensão. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque Deus continua agindo discretamente dentro dos corações que permanecem abertos à sua direção. Como um jardineiro paciente que cuida de uma planta aparentemente enfraquecida, tu sabes trabalhar sem pressa, fortalecendo raízes antes mesmo que as flores apareçam. Ensina-nos a respeitar esse tempo. Ajuda-nos a não exigir mudanças imediatas quando o Senhor está realizando uma obra profunda e cuidadosa. Que jamais percamos a esperança simplesmente porque ainda não conseguimos enxergar todos os frutos. Também colocamos diante de Ti os netos quando existem. Se há crianças vivendo em meio às dificuldades desse relacionamento, envolve seus corações com cuidado especial. Protege sua inocência. Concede-lhes segurança emocional através de adultos que saibam agir com equilíbrio, amor e responsabilidade. Que nenhuma criança carregue pesos que pertencem aos adultos e que cada decisão tomada pelos pais seja conduzida pela sabedoria que vem do alto. Pai de toda paz, visita também aqueles filhos que talvez tenham se afastado da fé ou deixado de buscar tua orientação. Não os alcança através do medo, mas pelo testemunho do teu amor. Faz nascer novamente o desejo de te ouvir, de buscar conselho na tua palavra e de permitir que tua presença transforme aquilo que nenhum argumento humano conseguiu transformar. Nesta madrugada, escolhemos entregar não apenas o casamento dos nossos filhos, mas também o futuro deles. O amanhã pertence ao Senhor. Os caminhos que ainda desconhecemos já são conhecidos por Ti. Aquilo que hoje parece um labirinto continua completamente visível aos Teus olhos. Por isso, pouco a pouco, queremos aprender a descansar, respiração após respiração, oração após oração, confiando que o Deus que começou a cuidar desta família continuará presente em cada novo amanhecer. Deus que permanece conosco mesmo nas horas mais silenciosas da noite, enquanto a madrugada avança e o mundo parece diminuir o ritmo, queremos permanecer por mais alguns instantes diante da Tua presença. Talvez esta pessoa tenha chegado até aqui porque já tentou encontrar descanso de muitas maneiras. Tentou ocupar a mente. Tentou convencer o coração de que amanhã tudo seria mais fácil. Tentou não pensar, mas quanto mais lutava contra as preocupações, mais elas pareciam voltar. Nesta noite, porém, queremos fazer diferente. Não vamos lutar contra cada pensamento,
Vamos entregá-los. Pai, em cujas mãos colocamos tudo, recebe também aquelas perguntas que ainda não possuem resposta. Recebe o medo de que o casamento dos filhos não resista às dificuldades. Recebe a tristeza causada por conversas difíceis. Recebe a angústia provocada pelas notícias inesperadas. Recebe também aquele desejo profundo de ver novamente esta família sorrindo reunida, sem constrangimentos, sem divisões e sem o peso das mágoas. Nada disso te surpreende. Antes mesmo que estas preocupações chegassem ao coração desta pessoa, tu já conhecias cada capítulo dessa história. Por isso podemos descansar na certeza de que não estamos tentando chamar a atenção de um Deus distante, mas conversando com um pai que acompanha cada passo dos seus filhos. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que tenha medo de ver o casamento do filho terminar. Outro talvez esteja preocupado porque percebeu o distanciamento emocional entre o casal. Há também quem tenha visto discussões se tornarem frequentes e não saiba mais como ajudar sem aumentar ainda mais a tensão. E existem aqueles que convivem com um silêncio preocupante, quando ninguém fala sobre o problema, mas todos sentem que alguma coisa precisa de cuidado. Pai que conhece o coração humano, alcança cada uma dessas situações com a tua sabedoria. Onde houver orgulho, desperta humildade. Onde houver dificuldade para ouvir, ensina a escuta paciente. Onde houver palavras que machucaram profundamente, prepara o caminho para o perdão, respeitando o tempo necessário para que cada ferida seja tratada com sinceridade. Que nenhum coração permaneça endurecido a ponto de rejeitar toda possibilidade de reconciliação. Ao mesmo tempo, concede discernimento para que esta família compreenda que amar alguém não significa justificar atitudes injustas, esconder problemas sérios ou ignorar situações que precisam ser enfrentadas com responsabilidade. Que a paz nunca seja confundida com silêncio forçado, que a sabedoria nunca seja confundida com omissão e que o amor caminhe sempre ao lado da verdade. Deus de toda consolação, visita agora o interior desta pessoa que intercede. Talvez ela tenha carregado durante muito tempo uma responsabilidade que nunca lhe pertenceu completamente. Talvez tenha acreditado que se encontrasse as palavras perfeitas, conseguiria resolver o relacionamento dos filhos. Mas há territórios da alma onde somente o Senhor pode entrar. Há conversas que apenas o teu espírito consegue conduzir. Há mudanças que nenhuma insistência humana produz. E reconhecer isso não é desistir, é confiar. Ajuda-nos a compreender que a oração não é o último recurso de quem perdeu as forças. Ela é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer. Porque enquanto oramos, colocamos aqueles que amamos nas mãos de quem os ama ainda mais profundamente. Agora, imagine esse casal caminhando por uma estrada ao amanhecer. Ainda existe neblina. Eles ainda não conseguem enxergar todo o caminho. Mas, pouco a pouco, a luz começa a tocar o horizonte. Assim também trabalha a esperança. Ela nem sempre chega resolvendo tudo de uma vez. Muitas vezes, ela apenas mostra o próximo passo, e depois o seguinte, e mais um, até que a caminhada se torne novamente possível. Que essa imagem permaneça no coração desta pessoa. Nem toda madrugada termina imediatamente, mas toda madrugada caminha em direção ao amanhecer. Da mesma forma, ainda que hoje existam perguntas sem resposta, o Senhor continua conduzindo esta história para além daquilo que conseguimos enxergar. Como o bom pastor conduz suas ovelhas por caminhos seguros, conduz também esta família. Protege-os das decisões tomadas apenas no impulso da dor. Livra-os das palavras pronunciadas no calor da irritação. Concede-lhes a capacidade de interromper discussões antes que se transformem em feridas mais profundas. Ensina-os a reconhecer o valor do respeito, mesmo quando existirem diferenças.
Também oramos por aqueles que convivem com familiares divididos entre tomar partido de um ou de outro. Concede equilíbrio, que esta pessoa saiba amar sem alimentar conflitos, que consiga apoiar sem incentivar ressentimentos, que seja instrumento de paz sem perder a coragem de permanecer ao lado daquilo que é justo e verdadeiro. Nesta madrugada, queremos entregar também os dias que ainda virão. Há encontros que acontecerão. Há conversas importantes que ainda serão realizadas. Há decisões que precisarão ser tomadas. Antes que tudo isso aconteça, pedimos que Tua presença prepare os corações. Que a serenidade chegue antes das palavras. Que a escuta venha antes das respostas. Que a compaixão encontre espaço antes dos julgamentos. Enquanto isso, vai acalmando lentamente esta mente cansada. Que os pensamentos deixem de correr como uma tempestade e encontrem repouso como águas que voltam à tranquilidade depois que o vento passa. Que a respiração fique mais leve, que os ombros relaxem e que, sem perceber, este coração comece a experimentar a paz que nasce quando confiamos aquilo que não podemos controlar ao Deus que permanece fiel em todas as estações da vida. Pai que permanece conosco quando as palavras se tornam poucas, continuamos diante de Ti com um coração mais tranquilo do que quando esta oração começou. Talvez nem todas as preocupações tenham desaparecido. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas, mas algo começa a mudar quando deixamos de caminhar sozinhos e permitimos que o Senhor caminhe conosco. É essa transformação silenciosa que pedimos agora, que ela aconteça primeiro dentro de nós, porque um coração pacificado consegue enxergar aquilo que a ansiedade escondia. Um espírito sereno percebe caminhos que o medo não consegue ver. E uma alma que descansa em Ti aprende que nem toda resposta precisa chegar nesta madrugada para que exista esperança. Deus que guarda nossos caminhos, queremos apresentar novamente esse casal diante da Tua presença. Não como quem insiste por desespero, mas como quem confia. Olha para a história deles desde o início. Tu sabes como se conheceram. Conheces os sonhos que alimentaram quando decidiram construir uma vida juntos. Conheces as alegrias que viveram, as dificuldades que enfrentaram e também os acontecimentos que pouco a pouco foram criando distância entre eles. Nada disso está escondido dos teus olhos. Se em algum momento o cansaço fez com que deixassem de perceber as qualidades um do outro, desperta novamente a capacidade de recordar aquilo que os aproximou. Se as responsabilidades da vida abafaram os gestos simples de carinho, inspira pequenos recomeços. Que uma conversa respeitosa substitua um silêncio pesado. Que um pedido sincero de perdão tenha força para abrir portas que o orgulho manteve fechadas durante tanto tempo. E, acima de tudo, ensina esse casal a compreender que nenhuma relação floresce sem humildade, paciência e disposição para aprender todos os dias. Também pedimos por aqueles momentos em que os pais sentem vontade de resolver tudo imediatamente. Quantas vezes o amor leva alguém a pensar: se eu pudesse fazer alguma coisa agora? Mas existe uma sabedoria que aprende a esperar. Não uma espera passiva, mas uma espera acompanhada de oração, presença, escuta e confiança. Concede essa graça a quem nos acompanha nesta madrugada, que esta pessoa saiba oferecer apoio quando for procurada, que saiba acolher sem controlar, que consiga aconselhar sem impor e que reconheça com serenidade quando for o momento de entregar novamente a situação nas tuas mãos. Pai das luzes, ilumina também os pensamentos que costumam visitar este coração durante a noite. Há lembranças que insistem em voltar, conversas que poderiam ter terminado de outra maneira, palavras que ficaram ecoando, expressões de tristeza vistas no rosto dos filhos. Tudo isso reaparece quando o silêncio toma conta da casa,
Por isso, pedimos que a tua paz visite também a memória, não para apagar o passado, mas para impedir que ele continue produzindo medo sobre o futuro. Que esta pessoa consiga recordar as dificuldades sem ser aprisionada por elas. Que consiga olhar para amanhã sem imaginar apenas os piores cenários. Que aprenda a deixar espaço para a esperança. Como ensina o Salmo, o Senhor é o nosso pastor, e um pastor não abandona o rebanho quando encontra um vale difícil. Ele permanece próximo, conduz com paciência, mostra onde existe água para restaurar as forças. Indica caminhos seguros quando a paisagem parece confusa. Assim também pedimos que o Senhor conduza esta família. Se hoje eles atravessam um vale de incompreensões, continua caminhando ao lado deles. Se enfrentam momentos de desgaste emocional, renova-lhes as forças. Se estão diante de decisões importantes, concede discernimento para escolher aquilo que preserva a dignidade, o respeito e a verdade. Que ninguém tome decisões movido apenas pela ira, pelo orgulho ou pelo desespero. Deus que habita em nosso lar, visita agora cada casa representada nesta oração. Talvez existam pais ouvindo estas palavras em cidades diferentes. Talvez alguns estejam muito perto dos filhos. Outros convivam com a distância. Mas não existe lugar distante demais para a tua presença. Alcança cada residência. Que a paz caminhe pelos corredores dessas casas como uma brisa suave depois de um dia quente. Que os quartos deixem de guardar apenas lágrimas escondidas e se tornem lugares onde a esperança possa respirar novamente. Que a mesa da família volte no tempo certo a ser um espaço de encontro, de escuta e de respeito. Mesmo quando ainda houver assuntos delicados, que jamais falte disposição para preservar a dignidade uns dos outros. Também queremos orar por aqueles que carregam medo de dizer algo errado. Quantas mães permanecem em silêncio porque não sabem como aconselhar? Quantos pais passam horas pensando se devem telefonar, visitar ou apenas esperar? Pai que concede sabedoria, orienta cada atitude, que nenhuma palavra seja motivada pela ansiedade, que nenhum silêncio seja motivado pela indiferença. Ensina cada pessoa a agir com amor equilibrado, lembrando que a verdadeira ajuda nem sempre é aquela que resolve rapidamente um problema, mas aquela que permanece disponível sem retirar dos outros a responsabilidade pelas próprias escolhas. Enquanto esta oração continua, permita que esta mente desacelere ainda mais. Imagine os pensamentos que antes corriam sem parar, encontrando um lugar tranquilo para repousar. Como folhas levadas pelo vento que finalmente pousam sobre um lago sereno, assim também que cada preocupação encontre descanso diante da tua presença. Que a respiração se torne calma, que o coração bata com mais tranquilidade e que esta madrugada deixe de ser um tempo de inquietação para tornar-se um encontro silencioso com o Deus que continua cuidando desta família, mesmo quando ninguém consegue enxergar todos os caminhos pelos quais Ele está trabalhando. Pai que sustenta aquilo que nossas mãos já não conseguem segurar, permanecemos diante de Ti com um coração mais leve do que quando esta madrugada começou. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a Tua presença começou a ocupar o lugar que antes era tomado apenas pela preocupação. E quando o Senhor ocupa esse espaço, até o silêncio ganha um significado diferente. Já não é um silêncio de abandono, é um silêncio onde a esperança aprende a respirar. Nesta hora da madrugada, queremos apresentar diante de Ti não apenas as circunstâncias visíveis desse casamento, mas também aquilo que permanece escondido. Tu conheces os sentimentos que nenhum dos dois consegue colocar em palavras. Conheces os medos que aparecem depois que todos vão dormir. Sabes das inseguranças que muitas vezes são disfarçadas por palavras duras. Percebes as decepções que nunca foram confessadas.
E também conheces o desejo silencioso de voltar a viver dias mais serenos. Por isso, Deus que conhece o invisível, trabalha onde nossos olhos não conseguem alcançar. Visita o coração daquele que se sente incompreendido. Aproxima-te daquele que se fechou por medo de sofrer novamente. Alcança quem perdeu a esperança de ser ouvido e desperta em cada um a coragem de reconstruir aquilo que ainda pode ser restaurado. Concede-lhes um coração disposto a compreender antes de responder. Ensina-os a escutar sem preparar imediatamente uma defesa. Ajuda-os a perceber que muitas vezes um gesto simples de respeito abre caminhos que longas discussões nunca conseguiram abrir. Que a paciência volte a fazer parte das conversas. Que a delicadeza encontre espaço dentro da rotina. Que o cuidado seja demonstrado não apenas em grandes momentos, mas também nas pequenas atitudes de cada dia. Pai que conhece nossa história, também queremos colocar diante de Ti aqueles pais que carregam um sentimento difícil de admitir, o sentimento de fracasso. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que pense em silêncio: será que eu errei na criação? Será que poderia ter ensinado melhor? Será que falhei como pai ou como mãe? Senhor, visita esse coração com Tua verdade. Não permitas que culpas injustas se transformem em correntes. Todos os pais cometem erros, todos aprendem ao longo da caminhada. E nenhum ser humano possui controle absoluto sobre as escolhas de outra pessoa. Ajuda esta mãe, ajuda este pai, que eles reconheçam suas limitações sem perder a confiança na Tua capacidade de continuar guiando aqueles que amam. Se houver algo que precise ser pedido em perdão, concede humildade. Se houver algo que ainda possa ser restaurado dentro da própria relação entre pais e filhos, prepara esse reencontro. Mas, acima de tudo, livra-os do peso de acreditar que precisam carregar sozinhos responsabilidades que pertencem ao Senhor. Deus de esperança faz nascer dentro desta família uma nova maneira de caminhar, não baseada na cobrança, não sustentada pelo medo, mas fortalecida pela confiança. Que cada membro desta casa compreenda que o amor verdadeiro não se alimenta do controle. Ele cresce quando existe respeito, diálogo, oração e disposição para aprender continuamente. Nesta madrugada, lembramos também daqueles filhos que talvez estejam vivendo dificuldades financeiras, excesso de trabalho, preocupações com a criação dos próprios filhos ou outras pressões que acabam refletindo dentro do casamento. Concede-lhes equilíbrio, sabedoria para organizar prioridades, paciência para enfrentar desafios sem transformar o companheiro ou a companheira em adversário. Que aprendam novamente a caminhar lado a lado diante das dificuldades da vida. Pai das misericórdias, protege também as palavras. Quantos relacionamentos foram profundamente feridos por frases pronunciadas em momentos de irritação? Quantas reconciliações demoraram porque ninguém encontrou coragem para dar o primeiro passo? Ensina este casal que palavras podem construir abrigo ou levantar muros. Que escolham falar de maneira que cure, sem esconder a verdade, mas revestindo-a de respeito e bondade. Como diz a Tua palavra, a resposta branda desvia o furor. Que essa verdade deixe de ser apenas um versículo conhecido e se transforme em prática diária dentro desse lar. Também queremos apresentar diante de Ti os momentos em que esta pessoa acorda durante a noite tomada pela preocupação. Quando o relógio parece andar devagar, quando cada minuto desperto aumenta a ansiedade, quando a imaginação cria cenários que talvez nunca aconteçam. Nessas horas, lembra este coração de que o Senhor continua acordado. Enquanto os olhos humanos se cansam, Tu permaneces vigilante. Enquanto as forças diminuem, Teu cuidado não enfraquece. Enquanto a mente tenta resolver tudo sozinha, Tu continuas conduzindo histórias inteiras com uma sabedoria perfeita.
Agora imagine lentamente um caminho iluminado apenas pela luz suave do amanhecer. Você não consegue enxergar toda a estrada, apenas alguns passos à frente. E curiosamente, isso já é suficiente para continuar caminhando. Assim acontece com a vida. O Senhor raramente revela toda a jornada de uma só vez, mas sempre oferece luz suficiente para o próximo passo. Ensina-nos a confiar nessa luz. Ensina-nos a caminhar sem exigir conhecer todo o percurso. Ensina-nos a descansar mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Pai que vela por nós durante a noite, enquanto esta oração continua, permite que o corpo desta pessoa também comece a responder à paz que está alcançando sua alma. Que a respiração se torne ainda mais profunda. Que a tensão acumulada nos ombros diminua. Que os músculos relaxem. Que o coração deixe de lutar contra o impossível e encontre descanso em tuas mãos. Porque existe um momento em que a maior demonstração de fé não é continuar tentando controlar todas as situações. É abrir as mãos, confiar e permitir que o Deus que nunca perde o controle cuide daquilo que nós jamais conseguiríamos sustentar sozinhos. Pai das misericórdias, à medida que esta madrugada avança, sentimos que o coração já não carrega o mesmo peso do início desta oração. Ainda existem perguntas, ainda existem situações aguardando um desfecho. Mas agora existe também algo precioso crescendo dentro de nós. A confiança de que o Senhor continua presente em cada capítulo desta história. E essa confiança muda a forma como atravessamos a noite. Não queremos apenas pedir mudanças no casamento dos nossos filhos. Queremos pedir que a tua presença permaneça com eles em cada decisão, em cada conversa e até mesmo nos momentos em que o silêncio parecer mais seguro do que qualquer palavra. Porque tu conheces o tempo certo de todas as coisas. Há sementes que brotam rapidamente. Outras permanecem escondidas por muito tempo antes de revelarem os primeiros sinais de vida. Assim também acontece com os relacionamentos. Existem transformações que começam muito antes de serem percebidas. Enquanto ninguém nota, o Senhor já está trabalhando. Enquanto todos imaginam que nada mudou, tu já estás preparando o coração para um novo começo. Por isso, livra-nos da pressa que rouba a esperança. Ensina-nos a respeitar os processos que o Senhor conduz. Que não confundamos demora com abandono. Que não interpretemos o silêncio como ausência da tua ação. Mesmo quando não enxergamos resultados imediatos, ajuda-nos a permanecer firmes na oração. Deus que restaura com paciência, aproxima novamente esse casal daquilo que realmente importa. Em um mundo onde tantas distrações competem pela atenção das famílias, recorda-lhes o valor da presença, que eles encontrem tempo para conversar sem interrupções, que reaprendam a olhar um para o outro sem pressa, que descubram novamente pequenas demonstrações de carinho que foram sendo esquecidas pela rotina. Não permitas que as responsabilidades diárias roubem completamente a alegria de caminhar juntos. Que a casa deles volte a ser um lugar onde a paz possa morar. Também queremos apresentar diante de ti os familiares que convivem com essa situação. Às vezes, irmãos sofrem em silêncio. Avós acompanham tudo com o coração apertado. Amigos próximos não sabem como ajudar. Concede sabedoria também a todos eles. Que ninguém alimente divisões. Que ninguém espalhe palavras que aumentem os conflitos. Que todos aprendam a ser instrumentos de reconciliação, sempre guiados pela prudência e pelo amor. Pai que conhece os caminhos invisíveis, visita agora os lugares onde esse casal talvez tenha deixado de caminhar lado a lado. Talvez tenham perdido o hábito de orar juntos. Talvez tenham deixado de compartilhar os próprios medos. Talvez o excesso de preocupações tenha ocupado o espaço onde antes existiam gratidão e esperança. Se for assim,
Desperta novamente neles o desejo de reconstruir esses pequenos alicerces, porque grandes mudanças muitas vezes começam através de atitudes simples. Uma escuta mais atenta, um pedido sincero de perdão, uma decisão de recomeçar sem reviver antigas acusações, um gesto de bondade quando ninguém esperava. São pequenas sementes que, cuidadas com perseverança, podem produzir frutos de paz. Nesta madrugada, também queremos orar por quem sente medo de receber uma notícia difícil. Há pais que vivem aguardando uma ligação. Há mães que acordam assustadas ao ouvir o telefone tocar. Há corações que vivem antecipando sofrimentos que talvez nunca aconteçam. Pai, que acalma as tempestades interiores, liberta esta pessoa da prisão das preocupações imaginadas. Ensina-a a viver um dia de cada vez. Mostra-lhe que o amanhã continua nas tuas mãos. Que cada amanhecer trará a graça necessária para enfrentar aquilo que realmente acontecer, sem carregar hoje o peso de situações que ainda nem chegaram. Como o Senhor ensinou que não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã, ajuda-nos a praticar essa verdade, não como uma obrigação difícil, mas como um caminho de liberdade. Que esta pessoa descubra que descansar em Ti não significa ignorar os problemas. Significa reconhecer que existe um Deus infinitamente mais sábio do que nossas preocupações. Agora, imagine que toda esta família está sendo envolvida por uma sombra de proteção, como alguém que encontra abrigo durante uma forte tempestade. Do lado de fora, ainda existe vento, ainda existem nuvens, mas debaixo desse abrigo, há segurança, há serenidade, há esperança. Assim é a presença do Altíssimo. Ela não promete uma vida sem desafios, mas oferece companhia constante durante toda a caminhada. E essa companhia muda completamente a forma como enfrentamos cada dificuldade. Pai de toda consolação, alcança também o coração desta pessoa que começou esta oração sem conseguir dormir. Talvez seus olhos ainda estejam abertos. Talvez o sono esteja chegando lentamente. Que não seja apenas o corpo a descansar, que a alma também encontre repouso, que cada batida do coração recorde uma verdade simples e poderosa. O Senhor ama esse casal mais do que qualquer pai ou mãe conseguiria amar. O Senhor conhece a história deles melhor do que qualquer familiar. E o Senhor continua trabalhando com uma fidelidade que jamais falha. Por isso, pouco a pouco, escolhemos entregar novamente o casamento dos nossos filhos em tuas mãos. Não como quem desiste deles, mas como quem confia plenamente no Deus que continua escrevendo histórias de esperança, mesmo quando ainda estamos atravessando a madrugada. Pai que permanece acordado quando nossas forças finalmente começam a se render ao descanso, continuamos diante da Tua presença com gratidão. Se olharmos para trás, perceberemos que esta oração começou carregada de inquietação. Os pensamentos corriam sem direção. O coração parecia apertado. A preocupação ocupava quase todo o espaço da alma. Mas enquanto permanecemos contigo, algo foi sendo transformado, não necessariamente ao nosso redor. Primeiro, dentro de nós. E essa é uma das obras mais bonitas que o Senhor realiza. Antes de mudar circunstâncias, o Senhor fortalece corações para atravessá-las com esperança. Nesta madrugada, queremos agradecer porque não caminhamos sozinhos. Quando ninguém percebe a nossa aflição, Tu percebes. Quando não encontramos palavras para explicar o que sentimos, Tu compreendes até os nossos silêncios. Quando as lágrimas permanecem escondidas, elas nunca ficam escondidas dos Teus olhos. Que esta certeza permaneça viva dentro desta pessoa muito depois que esta oração terminar. Pai de novos começos, pedimos que prepares também o amanhã desta família. Quando o sol nascer e cada um retomar suas responsabilidades, que a paz construída nesta madrugada continue acompanhando este coração.
Que as primeiras preocupações do dia não consigam apagar aquilo que o Senhor está semeando agora. Se houver uma conversa importante, concede serenidade. Se surgir uma decisão difícil, concede discernimento. Se aparecer um momento de tensão, concede domínio próprio. E, acima de tudo, faz com que cada pessoa envolvida se lembre de que existe sempre um caminho mais excelente do que o orgulho. O caminho do amor que sabe ouvir, compreender e respeitar. Também queremos orar por aqueles filhos que talvez estejam emocionalmente esgotados. Há pessoas que carregam tantas responsabilidades que já não conseguem oferecer ao casamento a atenção necessária. Há casais vivendo sob pressão constante, divididos entre trabalho, contas, filhos pequenos, preocupações e cansaço. Pai que restaura as forças, renova também o interior deles, que encontrem momentos para respirar, que aprendam a cuidar um do outro, sem esquecer de cuidar também da própria saúde emocional. Que descubram novamente o valor das pequenas pausas, das conversas sinceras e da presença compartilhada. Nem sempre os grandes problemas começam de repente. Às vezes, surgem quando o cansaço permanece sem cuidado durante muito tempo. Por isso, visita cada detalhe dessa rotina. Ensina-os a proteger o relacionamento antes que o desgaste se transforme em distância. Pai que conhece os corações, livra também esta família das comparações. Vivemos em um tempo em que tantas histórias parecem perfeitas aos olhos de quem observa de longe. Mas somente o Senhor conhece a verdade de cada casa. Ajuda este casal a não medir sua caminhada pela aparência da vida de outras pessoas. Que aprendam a valorizar a própria história. Que celebrem cada pequena vitória. Que enfrentem suas dificuldades sem perder a esperança. Porque cada família possui um caminho único diante do Senhor. Também queremos entregar os pensamentos desta pessoa que ora. Talvez, durante semanas ou meses, ela tenha imaginado inúmeras possibilidades para o futuro. Talvez tenha construído cenários de medo que roubaram noites inteiras de descanso. Nesta madrugada, queremos deixar esses cenários diante de Ti. Nem tudo o que imaginamos acontecerá. Nem toda preocupação representa uma realidade. Por isso, ajuda-nos a viver com equilíbrio. Ensina-nos a distinguir entre aquilo que precisa da nossa atitude e aquilo que precisa apenas da nossa confiança. Deus que guarda nossos caminhos enquanto esta pessoa respira lentamente, permite que ela perceba uma cena simples. Imagine uma casa ainda envolvida pelo silêncio da madrugada. Lá fora, o céu permanece escuro, mas, bem no horizonte, existe uma faixa discreta de luz anunciando que a noite não permanecerá para sempre. Ainda não é manhã, mas também já não é a mesma escuridão. Assim trabalha a esperança. Ela chega devagar, sem fazer barulho, sem exigir aplausos. Apenas começa a iluminar aquilo que antes parecia impossível enxergar. Que essa imagem permaneça gravada no coração desta pessoa. Sempre que a preocupação voltar, lembra-a de que o Senhor continua preparando novos amanheceres. Mesmo quando a noite parece longa, ela nunca possui a palavra final. Pai que nos abriga sob Teu cuidado, continua cercando esta família com Tua presença. Guarda os caminhos dos filhos, concede-lhes prudência nas escolhas, protege seus lares, sustenta seus relacionamentos. E faz crescer neles a disposição de cultivar diariamente o respeito, a fidelidade, a paciência e a bondade. Também fortalece os pais, que não percam a alegria de viver enquanto aguardam respostas. Que não deixem de cuidar da própria saúde, da própria fé e da própria caminhada. Que aprendam que confiar em Deus não significa amar menos os filhos. Significa amá-los da forma mais profunda possível, colocando-os diariamente nas mãos do Pai que nunca deixa de cuidar.
Nesta madrugada sentimos que já não precisamos carregar este peso sozinhos. As tuas mãos são suficientemente fortes. O teu amor é suficientemente grande. A tua sabedoria alcança lugares onde nossa compreensão jamais chegará. E é por isso que permanecemos em paz, porque aquilo que entregamos ao Senhor nunca fica sem cuidado. Pai de toda paz, sentimos que esta madrugada já não é a mesma. O silêncio continua ao nosso redor. A noite ainda cobre a cidade, mas dentro deste coração algo começou a florescer. Não é uma certeza baseada nas circunstâncias. É a confiança que nasce quando permanecemos na tua presença por tempo suficiente para lembrar quem tu és. Tu continuas sendo o Deus que não abandona suas obras. O Deus que permanece fiel quando nossas forças diminuem. O Deus que trabalha em silêncio, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber os frutos da tua ação. Por isso, antes de encerrarmos esta jornada de oração, queremos fazer um último e profundo ato de entrega. Pai, em cujas mãos colocamos tudo, entregamos definitivamente o casamento dos nossos filhos. Não apenas os problemas que conhecemos, também aqueles que nunca chegaram ao nosso conhecimento. Entregamos as conversas que ainda acontecerão, as decisões que precisarão ser tomadas, os dias bons que virão e também os dias difíceis que talvez ainda precisem ser enfrentados. Entregamos porque reconhecemos que o teu amor é mais constante que nossas emoções. A tua sabedoria é maior que nossa experiência. E o teu cuidado alcança lugares onde jamais conseguiríamos chegar. Que este casal nunca se sinta abandonado pelo Senhor. Mesmo que atravessem momentos de dúvida, lembra-os de que existe um Deus disposto a conduzir cada passo daqueles que o buscam com sinceridade. Se houver necessidade de reconciliação, prepara os corações. Se houver necessidade de amadurecimento, concede paciência. Se houver necessidade de coragem para enfrentar conversas difíceis, fortalece-os com serenidade e respeito. Que nenhuma decisão importante seja tomada dominada apenas pela dor do momento. Que aprendam a esperar quando for necessário. Que aprendam a agir quando chegar o tempo certo. Que nunca deixem de procurar aquilo que promove a paz. Também queremos entregar nossos próprios limites. Pai amado, quantas vezes sofremos porque acreditamos que precisamos encontrar soluções para tudo? Quantas noites perdemos tentando organizar em pensamento situações que estão completamente além do nosso alcance? Hoje reconhecemos humildemente. Existem caminhos que pertencem somente ao Senhor. Existem portas que apenas tu podes abrir. Existem corações que apenas a tua presença consegue tocar. E existe uma paz que nenhuma explicação humana consegue produzir. É essa paz que pedimos agora, que ela visite este peito cansado, que alivie o peso escondido atrás de tantos sorrisos, que alcance esta mente que, durante tantos dias, permaneceu alerta, imaginando possibilidades e tentando proteger quem ama. Agora não. Agora escolhemos descansar, como uma criança que, depois de um longo dia, adormece tranquila porque sabe que existe alguém cuidando dela. Também queremos repousar sob o teu cuidado, não porque compreendemos tudo, mas porque confiamos em quem conhece todas as coisas. Enquanto esta pessoa continua respirando lentamente, imagine novamente aquela casa pela qual você tem orado. Veja, com os olhos da fé, uma luz suave permanecendo acesa sobre aquele lar. Não uma luz intensa, apenas uma presença constante. Uma presença que atravessa portas fechadas, que alcança corações cansados, que permanece quando ninguém percebe. Essa luz representa o cuidado silencioso de Deus. Mesmo quando os moradores daquela casa não conseguem enxergá-lo claramente, ele continua presente, guardando, conduzindo,
chamando cada coração para mais perto da paz. Pai que guarda nossos caminhos, alcança também aqueles momentos em que esta pessoa voltará a se preocupar. Porque sabemos que isso poderá acontecer, talvez amanhã, talvez na próxima semana, talvez ao receber uma notícia inesperada. Quando esse momento chegar, lembra este coração daquilo que viveu nesta madrugada. Lembra-o de que a ansiedade nunca caminhou sozinha até a solução. Mas a oração sempre abriu espaço para que a esperança respirasse novamente. Que esta experiência permaneça viva na memória. Sempre que o medo bater à porta, que a confiança responda primeiro. Sempre que a preocupação tentar ocupar toda a mente, que a lembrança da tua fidelidade encontre espaço antes. Sempre que parecer impossível descansar, que esta pessoa recorde que já experimentou a serenidade da tua presença e pode voltar a esse lugar quantas vezes precisar. Também te agradecemos pelos filhos. Mesmo com todas as preocupações que eles despertam, continuam sendo presentes preciosos. Obrigado pelas histórias que construíram, pelas alegrias compartilhadas, pelas lições aprendidas, pelos recomeços que ainda serão possíveis. Ajuda-nos a olhar para eles não apenas através dos problemas atuais, mas também através da esperança que o Senhor continua escrevendo sobre a vida de cada um. Agora, pouco a pouco, deixa esta oração transformar-se em descanso. Que os pensamentos diminuam o ritmo, que o coração já não precise vigiar cada possibilidade, que a respiração encontre tranquilidade, que o corpo compreenda que chegou o momento de repousar. Porque existe um Deus que permanece desperto, existe um Pai que continua guardando esta família, existe um Senhor que não abandona nenhum daqueles que colocam diante dele suas preocupações com sinceridade. E é sob essa certeza que escolhemos permanecer em paz, em confiança, debaixo da sombra do Altíssimo. Pai de amor, chegamos ao final desta longa madrugada de oração. Não chegamos ao fim da tua presença. Chegamos apenas ao momento de descansar dentro dela. O caminho percorrido até aqui nos lembrou que a preocupação pode ser sincera, mas ela não precisa governar o nosso coração. O amor pelos filhos continuará existindo. O desejo de vê-los felizes continuará vivo. Mas a partir desta noite, queremos que esse amor caminhe de mãos dadas com a confiança em Ti. Deus que conhece cada detalhe da nossa história, mais uma vez colocamos diante de Ti este casal. Não pronunciamos apenas seus nomes, entregamos seus sonhos, suas fragilidades, suas diferenças, suas alegrias, seus desafios, seus dias bons e também aqueles dias em que o desânimo parece maior que a esperança. Que tua presença permaneça ao lado deles quando ninguém mais souber o que dizer. Que teu Espírito lhes conceda sabedoria para escolher palavras que construam. Que lhes dê humildade para reconhecer erros sem medo da verdade. Que desperte paciência quando o cansaço tentar dominar o relacionamento. Que fortaleça o compromisso de caminhar juntos, cultivando diariamente o respeito, a gentileza e o cuidado mútuo. Se existirem feridas profundas, concede-lhes coragem para buscar ajuda quando necessário. Se existirem desencontros, mostra caminhos de diálogo. Se existirem momentos de alegria, ensina-os a valorizá-los e a agradecer por eles. E em todas as circunstâncias, lembra-os de que nunca estarão sozinhos enquanto caminharem buscando a tua direção. Também colocamos diante de Ti cada pai e cada mãe que acompanharam esta oração. Aqueles que passaram tantas noites sem dormir, os que já choraram escondidos, os que tentaram permanecer fortes diante da família, os que guardaram preocupações que nunca conseguiram compartilhar com ninguém. Hoje, Deus de toda consolação, visita esses corações com teu descanso. Que eles compreendam que interceder não significa carregar sozinho o peso da vida dos filhos.
Interceder é confiar, é amar, é permanecer disponível, é entregar diariamente aquilo que somente tu podes conduzir. Ajuda-nos a continuar presentes sem invadir, a aconselhar sem controlar, a acolher sem julgar, a amar sem transformar o medo em ansiedade constante. Que nossos filhos encontrem em nós um porto seguro e não um lugar onde a preocupação aumenta ainda mais. Concede-nos maturidade para celebrar suas conquistas, paciência para respeitar seus processos, sabedoria para perceber quando nossas palavras serão úteis e quando o silêncio acompanhado de oração será a demonstração mais profunda de amor. Pai das luzes, guarda também esta casa onde esta oração está sendo ouvida. Que a paz permaneça depois que estas palavras terminarem. Que este quarto continue sendo um lugar de descanso. Que a mente já não precise permanecer acordada tentando resolver aquilo que foi colocado em tuas mãos. Que o corpo encontre serenidade. Que a respiração permaneça tranquila. Que o sono venha como um presente da tua bondade. Se esta pessoa despertar novamente durante a madrugada, lembra de que o Senhor continua presente, que ela não retome imediatamente as preocupações, que primeiro recorde esta oração, que primeiro recorde tua fidelidade, que primeiro recorde que existe um Deus que vela por esta família sem se cansar. Como diz a tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nesta noite escolhemos permanecer nesse esconderijo, não escondidos do mundo, mas protegidos pela tua presença, debaixo desse cuidado que não falha, debaixo desse amor que não desiste, debaixo dessa paz que ultrapassa aquilo que conseguimos compreender. E quando o novo dia chegar, ajuda-nos a caminhar de maneira diferente, que as primeiras notícias não roubem imediatamente a serenidade, que as primeiras preocupações encontrem um coração já fortalecido pela oração, que cada decisão seja acompanhada pela lembrança de que o Senhor continua dirigindo os passos daqueles que confiam em Ti. Nós te agradecemos, porque durante esta madrugada não estivemos sozinhos. Tu ouviste cada palavra, também acolheste cada silêncio, recebeste cada lágrima, conheceste cada pensamento e permaneceste conosco do início ao fim. Por isso encerramos esta oração não com um sentimento de peso, mas com gratidão, não com medo, mas com esperança, não tentando controlar o amanhã, mas confiando àquele que conhece todos os nossos amanhãs. Recebe, Senhor, esta família, recebe este casal, recebe estes pais, recebe esta casa e continua realizando no tempo perfeito aquilo que glorifica o Teu nome e promove o bem daqueles que caminham contigo. Que o Teu amor permaneça sobre nós, que a Tua sabedoria nos conduza, que a Tua paz guarde nossos pensamentos e que possamos descansar sabendo que Tu continuas cuidando de tudo aquilo que hoje entregamos em Tuas mãos. Se você permaneceu nesta oração até este momento, quero dizer algo ao seu coração. Talvez nada tenha mudado ao seu redor durante esta madrugada. Talvez as conversas que preocupam você ainda precisem acontecer. Talvez o casamento do seu filho ou da sua filha ainda enfrente desafios que exigirão tempo, paciência e sabedoria. Mas existe algo que pode ter mudado profundamente: o lugar onde você escolheu colocar essa preocupação. Durante esta oração, você deixou de carregá-la sozinho e a colocou diante de Deus. E isso nunca é um gesto pequeno. Quando entregamos aquilo que mais amamos ao Senhor, não estamos desistindo das pessoas. Estamos reconhecendo que existe um Pai infinitamente mais sábio, mais amoroso e mais presente do que nós conseguimos ser. Continue amando seus filhos, continue sendo um porto seguro para eles, continue oferecendo palavras de paz quando houver oportunidade, mas permita que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer.
alcançar os lugares do coração onde ninguém mais consegue entrar. Talvez nos próximos dias a preocupação tente voltar. Quando isso acontecer, não pense que sua fé desapareceu. Apenas faça novamente o caminho que percorremos nesta madrugada. Respire, ore, entregue, confie. E lembre-se de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando seus movimentos são silenciosos. Se hoje você percebe que também precisa do cuidado de Deus para a sua própria vida, não tenha receio de abrir completamente o seu coração diante dele. Não é necessário apresentar palavras perfeitas. O Senhor recebe um coração sincero. Se faz tempo que você não conversa com Deus com liberdade, este pode ser um novo começo. Diga a Ele o que está sentindo. Conte-lhe seus medos, suas dúvidas, suas esperanças e também aquilo que você nunca conseguiu dizer a ninguém. Ele conhece sua história desde o princípio. Ele sabe onde você foi ferido. Ele conhece as noites em que você chorou em silêncio e continua chamando você para caminhar mais perto da sua presença. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Permita que Ele conduza seus passos, fortaleça sua fé e renove suas forças para cada novo dia. Existe esperança para você, existe esperança para sua família, existe esperança para aqueles por quem você tem orado. Mesmo que o caminho ainda pareça longo, Deus continua caminhando à frente. Que esta madrugada seja lembrada não como mais uma noite de preocupação, mas como a noite em que você decidiu confiar novamente no Deus que permanece fiel em todas as estações da vida. E se esta oração alcançou o seu coração, escreva nos comentários: entrego o casamento dos meus filhos nas mãos de Deus e descanso na sua paz. Esse gesto pode fortalecer a sua própria fé e também encorajar outras pessoas que atravessam lutas semelhantes. Se você ainda não faz parte desta comunidade de oração, seja muito bem-vindo. Caminhamos juntos para buscar a presença de Deus, interceder por nossas famílias e lembrar todos os dias que nunca estamos sozinhos. Que o Senhor abençoe sua vida, que Ele fortaleça sua casa, que conceda sabedoria aos seus filhos, que encha seu coração de serenidade e que nesta noite e em todas as que virão, você possa descansar sob a sombra do Altíssimo, certo de que o amor de Deus permanece guardando você, sua família e todos aqueles que você entregou em oração. Que a paz do Senhor esteja com você hoje, durante toda esta madrugada e em cada novo amanhecer. Em nome de Jesus. Amém.